A jornalista Miriam Leitão trouxe uma informação dizendo que o mercado pode até tolerar Paulo Guedes, mas o mercado o despreza. Paulo Guedes ele é desprezado pelo mercado. E nós não podemos esquecer que Miriam Leitão é alguém que comenta sobre economia. Então ela deve ter muitos, mas muitos contatos ali com o pessoal da Faria Lima, com o pessoal do mercado, então ela sabe o que está dizendo. Até piscou aqui. E também a gente sabe, pessoal, que o Paulo Guedes se desprestigiou demais ao longo desses 3 anos de governo Bolsonaro. Porque ele não entende nada de economia, ele é um péssimo economista, ele é um péssimo político, ele é um bom investidor. E aparentemente ele está mais preocupado com as empresas dele em paraíso fiscal, que estão atreladas ao dólar, do que com o país. Porque nós temos que lembrar que o Guedes ocultou aparentemente a informação que uma de suas filhas ela tinha o controle de uma dessas empresas offshore. Então é uma situação bem, mas bem complicada mesmo para o Guedes, que agora está meio enciumadinho com o guru do Sérgio Moro, o guru economista do Moro, o Afonso Pastore. Eu vou ler essa reportagem da Miriam Leitão e depois eu vou ler para vocês o que o Paulo Guedes falou do Afonso Pastore, que na verdade é um Guedes 2.0, né? Um pouquinho mais velho. Mas antes, claro, eu convido você, deixe o seu like, super importante, e eu também convido você a ser membro do canal. No programa de membros você vai ter acesso a 2 vídeos adicionais no mínimo por semana por apenas R$ 1,99. É muito barato e todos aqueles que são membros, adoram o nosso programa de membros com histórias sobre a política nacional. Aspas para Miriam Leitão. Hoje, Paulo Guedes é visto com desprezo. Isso é óbvio, né? Quem não vai desprezar o Paulo Guedes com aquelas mãozinhas dele de lango-lango e todas aquelas mentiras, aqueles nhenhenhés que ele fala. Ele adora, né? O nheco-nheco. E ele veio com uma história que tem o pessoal lá dos Emirados Árabes que querem comprar 2 clubes brasileiros. Ele adora uma história da carochinha. Esses mesmos que falaram há 2 anos pro Rodrigo Maia que eles iriam comprar clubes de futebol brasileiro. Eram brasileiros, eu não sei se o Guedes ele fala isso só para ter confete, eu não sei se ele acredita mesmo nas coisas que ele fala, mas ele é... O que é? O que será que é Paulo Guedes? É um lango-lango, né? Crescimentos em Y, crescimentos em X. Ele é tolerado. Eles botam ali, fazem uma encenação, mas no fundo todos eles estão falando muito mal do Guedes. Claro, né? Vamos falar bem do Paulo Guedes. Aqui a gente reconhece o Paulo Guedes, porque ele é um bom investidor. Se ele quiser pegar o meu dinheiro e colocar onde ele... Tudo bem, eu aceito. Agora, como economista, ele nunca escreveu nada, nunca produziu nada, não tem um artigo científico que presta, não tem nada. Não sabe nem fazer um cálculo econométrico. A jornalista afirmou que nunca acreditou no viés liberal com o qual Bolsonaro se elegeu em 2018. Para ela, o próprio mercado se auto-enganou ao apostar no então deputado federal como representante do setor nas eleições passadas. Desde o começo, alertei que não havia um projeto liberal. Um presidente intervencionista não faz um governo liberal, simples assim. Mas a Miriam erra aqui. A Miriam erra, e erra muito. Porque ela falou o seguinte, desde o começo eu alertei que não haveria um projeto liberal. Primeiro, não haveria projeto nenhum, não houve projeto nenhum. Bolsonaro, em nenhum momento da campanha, apresentou projeto. Ele não apresentou nada, absolutamente nada, não teve plano de governo. Então, nesse ponto, a gente não pode falar, como alguns bolsonaristas estão dizendo, que Bolsonaro cometeu estelionato eleitoral, porque ele não apresentou nada e ele não está fazendo nada. Desse ponto, foi um político super honesto, né? Porque ele não apresentou e não está fazendo. Então, Bolsonaro aí é um político muito, mas muito coerente. Agora, olhem só como que o Paulo Guedes ele está enciumadinho, porque agora ele foi substituído pelo Afonso Pastore. O posto Ipiranga de Bolsonaro disse que Afonso Pastore já foi um bom amigo, mas... Isso é uma reportagem da Veja, eu vou pegar para vocês e vou ler aqui. O Afonso Pastore, só para contextualizar, olha quem o Moro está se aconselhando. Ele tem hoje 82 anos, tá? Então já tem uma idade bem avançada, mas está lúcido, claro, tá muito bom. Ele foi presidente do Banco Central de 83 a 85, durante o governo João Figueiredo. E depois foi assessor do Ministério da Fazenda do Delfim Neto. Então ele é alguém muito, mas muito ligado à ditadura militar e é com essa pessoa que o Sérgio Moro está se aconselhando sobre economia. O Moro também não se ajuda, né? Pessoas falam que ele é autoritário, que ele é contra o processo legal, e de fato ele é, porque as decisões dele foram anuladas pelo STF, e agora ele está se conversando, né? Se encontrando com pessoas ligadas à ditadura militar. Esse é Sérgio Moro. Olhem só o que o Paulo Guedes falou, né? Na verdade, o Pastore disse o seguinte sobre o Paulo Guedes. Em setembro, não há
política econômica, consequentemente não temos ministro da economia. Tá certo? Tá certo, Paulo Guedes não fez absolutamente nada como ministro da economia. E aquela aprovação da reforma da Previdência, ele se sentiu derrotado. Então ele não faz absolutamente nada. Ele, no fundo, é um propagandista do governo Bolsonaro. Tá certo também. Está sendo uma peça no tabuleiro político do presidente Bolsonaro. Ah, mas isso é uma visão tosca, né? Ele está sendo uma peça. Oh, o ministro da Economia está sendo uma peça política no tabuleiro do presidente? Oh, não diga. Que conversa pra boi dormir estúpida é essa, né? Se você tem ministro que não é uma peça de xadrez no jogo político, ministro faz parte da política. Político, política. Né? Do verbo politicar. Uma palhaçada esse comentário aqui, isso é que eu discordo. Está sendo uma peça. Ele não é uma peça que está encaixada dentro do tabuleiro no qual se deve jogar um jogo e produzir reformas que aumentem a eficiência da economia brasileira. Que reforma vai produzir a eficiência da economia brasileira? Reforma trabalhista? Aumentou o emprego? Sabe? Papinho mole. Papinho mole. E aí o Guedes respondeu, era um bom amigo. Olha só. Era um bom amigo. É um economista com um passado razoável. Não tem um bom treinamento em equilíbrio geral. E Guedes tem. Boi preto enxerga boi preto, né? Ele não está entendendo o que estamos fazendo. Ninguém tá, nem você, Guedes. Na verdade, você não está fazendo nada, a gente entende isso. Ele fica me xingando, me atacando o governo. Ele serviu a um governo militar. Ele fica falando, o Paulo Guedes está ajudando o Bolsonaro. Bolsonaro é um presidente democraticamente eleito com 60 milhões de votos. E depois, ele falou o seguinte, né? Ele falou ao lado de Bolsonaro, que é um entusiasta da ditadura militar, o ministro reiterou que Pastore trabalhou na gestão de Figueiredo, que para ele foi um caos e tocou fogo no Brasil. Olhem só, no fim do mês passado, questionado sobre a crítica do economista à flexibilização do teto de gastos, Guedes citou nominalmente Maílson da Nóbrega, Henrique Meirelles e Pastore, a quem sugeriu que fique quieto e tenha uma velhice digna. Agressivo o Paulo Guedes, né? Mandou o Guedes do Moro ter uma velhice digna. Mas Guedes também deveria ter uma velhice digna porque as ideias que ele tem são ideias totalmente ultrapassadas lá da década de 50, quando teve a criação do FMI. Que interessante isso, né? O Guedes antigo brigando com o Guedes do Moro. E um falando que não trabalha, mas isso é verdade, eles não trabalham mesmo. Mas se você gostou, clique no botão de gostei, deixe as suas opiniões. Guedes, você acha que ele tem algum prestígio ainda pelo mercado? Bom, Guedes não tá nem aí. Com o dólar a quase R$6 e o dinheiro dele em paraíso fiscal, em paraíso em offshore, pode falar o que quiser do Guedes. Você acha que ele está se importando com aquilo que nós estamos falando? É claro que não. Ele vai rir da nossa cara, vai tirar foto no jatinho, indo lá para as Ilhas Virgens, curtir o final de semana, se ele tivesse a condição de aproveitar isso. Por isso que Guedes, ele é um derrotado. Porque ele tem dinheiro, mas ele não sabe como gastar o dinheiro dele. Essa é a maior derrota que um homem poderia ter. Se você gostou, clique no botão de gostei, me siga no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @ProfiléuOficial.